Imagine que perto de sua cidade existe uma base secreta chamada Fort Jungle. Essa base se tornou uma lenda muito conhecida na cidade de Dallas, no Texas. Em 1950, passou através dos jornais locais, onde várias pessoas relataram ter visto aparições de alienígenas, dentre outros seres paranormais que atormentam muitas pessoas. Apesar da maioria dos casos serem trotes, muitos relatos intrigantes quanto às aparições são muito interessantes. O caso de hoje fará você pensar duas vezes antes de pensar em pesquisar qualquer coisa na internet. Essa lenda surgiu na cidade de Dallas, no Texas, onde muitas pessoas relataram ter visto aparições de criaturas paranormais. 5 anos depois, em 1955, os holofotes na época sobre essa base secreta ficou bastante intrigantes, fazendo com que grande parte da população da cidade saísse de suas casas para que as autoridades pudessem fazer uma espécie de operação que eles chamam de processo de contenção. Quando as autoridades locais chegaram no local onde estava localizada a base secreta, os oficiais se depararam com uma criatura alta, magra, com braços longos e sem pele. Um mês depois do incidente, as autoridades locais também fizeram uma espécie de operação chamada de Operação Hubble. Os incidentes começaram a surgir por volta de 1957, quando pessoas começaram a ver criaturas malignas saindo de um bueiro. Após isso, as pessoas se juntaram para falar sobre a base secreta. Nos momentos mais perigosos em que a cidade passou, as autoridades locais tiveram que chamar a Fundação SCP para conter junto a eles a base secreta. Em 23 de dezembro de 1957, a população restante começou a usar armas, caso as criaturas ataquem. Em hipótese alguma, nenhum morador poderia sair de sua casa, caso queira resolver alguma coisa. A Fundação SCP, junto com as autoridades locais, conseguiram capturar uma das criaturas, e durante o processo de contenção da criatura, ela emitiu um grito tão alto que fez com que 6 agentes fossem mortos por causa do som. Quatro anos depois dos incidentes, a população começou a morar novamente em suas casas, até que em 16 de janeiro de 1961, começaram a ter desaparecimentos estranhos, envolvendo novamente a base secreta. Muitas pessoas relataram ter visto novamente aquelas criaturas malignas. Parece que todos os processos de contenção não deram certo. Não. Em 14 de fevereiro daquele ano, as pessoas começaram a investigar pela internet de onde surgiu essa base secreta. No relatório, dizia que essa base existe há mais de um século. Anos se passaram e em 2013, a Fundação SCP começou a dizer que os seres macabros que estavam lá eram, na verdade, demônios. Uma das hipóteses para o fim da base secreta foi por causa que a Fundação SCP utilizou bombas potentes para acabar de vez com a base. Em novembro de 2017, a Fundação SCP começou a fazer o processo de contenção novamente. E durante a investigação,
Eles encontraram um laboratório, onde estava armazenado o temido SCP-000, que há um bom tempo estava preso em uma dimensão complexa. No mesmo ano, a Fundação SCP pediu aos moradores para que saísse do local, pois o perigo estava perto deles. Desde então, foram feitas várias capturas de criaturas de diversos tipos. Algumas são muito parecidas com os animais da Terra. Vários arquivos foram encontrados ao longo dos anos, e após a base secreta ter sido destruída, a Fundação começou a ficar de olho caso outro objeto ou lugar que desafia as leis da natureza. Durante todo esse tempo, muitas investigações foram feitas para se descobrir se realmente essa base secreta foi criada por alienígenas. A Fundação pegou vários relatos de pessoas que tiveram suas experiências. As pessoas foram selecionadas para uma entrevista com os agentes para fazer perguntas sobre o incidente. Em 12 de maio de 2019, houve cerca de 12.000 relatos de populações de outras cidades com um caso parecido. Mas uma coisa é certa: muito cuidado quando for pesquisar sobre essa base.